Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí, continuar, né, o nosso capítulo de introdução à anatomia. Eu parei com vocês na parte normal, variação, anomalia, monstruosidade, né? Comentamos brevemente algumas coisas na última aula, ao final da aula, mas agora eu tenho que retomar, né, para demonstrar com exemplos, explicar melhor essa parte, tá? Então, eu vou começar aqui a apresentação para a gente fluir na matéria. Muito bem. Bom, pessoal, então foi isso, né? O que nós falamos a respeito de normal, ao finalzinho da aula, né? Normal em anatomia, porque há que se fazer uma diferença com a área da saúde, tá? A gente está inserido na área da saúde, só com alguma independência da área da saúde, né? E os conceitos também são diferentes. Então, quando a gente fala em normal, por isso que eu falei em anatomia, nós trabalhamos sobre dois pontos de vista. Nós falamos o normal do ponto de vista estatístico e o idealístico, né? O idealístico é aquele que, até o próprio nome sugere, é aquela condição, né, para o desempenho normal, adequado, né, de um determinado segmento, ou estruturas que fazem parte daquele segmento, ou elemento, né? Vamos pegar aí uma víscera, né, e assim por diante. Então, um exemplo bem claro disso aí, né, notório, e até clássico, né, é o septo nasal. O septo nasal, vocês vão estudar isso mais à frente, tem duas partes ósseas, né, que são as lâminas do osso etimoide, chamada de perpendicular do etimoide, tem uma lâmina também do osso vômer, tem uma porção cartilaginosa, com essas três partes, né, colocando assim de uma maneira bastante geral, né, porque tem algumas coisas, alguns pormenores aí, mas colocando de forma bem geral, se essas três partes estiverem alinhadas, né, uma com a outra, e em alinhamento, né, com o restante da estrutura nasal, né, onde nós temos aí as chamadas cavidades nasais, gerando aí volumes, né, muito próximos de um lado para o outro, né, de fossas nasais, é o ideal, né, e o que vai ser representado aí nos livros, né, e pintado também, ou desenhado em atlas e assim por diante, tá certo? Mas não é o que a gente encontra na prática anatômica. E também vocês vão ver isso na prática clínica, né? Seja lá da cirurgia de cabeça-pescoço, da plástica, né? Que é muito referenciado também na plástica, ou no otorrino, né? E assim por diante. Então, o que a gente vai encontrar na prática são desvios desse septo nasal, né? E a maioria é com desvios menores, desvios mais graves, envolvendo só a parte óssea, uma das partes ósseas, né? Que são duas, né? Dois elementos ósseos na sua constituição, ou envolvendo só a parte cartilaginosa, ou cartilaginosa com uma das ósseas. Nós temos aí uma série de possibilidades, né, dando aí volumes de cavidades de fossas nasais diferentes, né, e aí permitindo, por exemplo, a ocorrência de hipertrofia de concha nasal, né, hipertrofia também de tecido linfóide, né, o pessoal chama de adenoide, o público em geral, né, chama de adenoide, na verdade é uma hipertrofia de tonsila faríngea, né, que faz parte de um anel orofaringiano chamado anel de Waldeyer, mas vocês vão verificar isso direitinho, né, quando vocês estiverem mais à frente, né, e conosco, na anatomia, que isso é o que está no livro, né, retratado em atlas, né, também descrito na literatura, normalmente tem esse aspecto, né, então é retratado idealisticamente ou estatisticamente, mas na prática a coisa é bem diferente, tá bom? O lado do estatístico também é bem claro, né, aquilo que é mais frequente, tá certo? Então, a gente vai observar isso em vários, né, dos segmentos, envolvendo aí várias estruturas, né, e às vezes até diferentes umas das outras, né, então a gente vai observar alterações vasculares, alterações musculares, alterações ósseas, viscerais, né, e assim por diante, mas com alguma ocorrência, com alguma frequência, né, às vezes não tão alta, né, mas uma frequência que sobressai um pouquinho, e aquela condição ela é dada como padrão, né? Um exemplo tem até um artigo que nós publicamos recentemente, o ano passado, né, para ilustrar bem isso aí, da artéria cólica direita, né? Se vocês pegarem os atlas, né, eles vão colocar ali a artéria cólica direita como existente, né? E assim, na maioria dos indivíduos, né? Você pega esse material e você estuda por esse atlas ou grande parte da literatura, né, anatômica geral, você passa a acreditar
que é muito frequente a artéria cólica direita, tal qual as artérias iliocólica, cólica média, que são ramos da mesentérica superior, né? Só que na prática, não é bem isso, né? Na prática, vocês vão observar, né, e aqui tem um exemplo, né, claro, para essa condição, que a artéria cólica direita, ela é ausente na maioria, né? Então, talvez ali tenha aí uma condição intermediária, né, entre o idealístico e o estatístico, ou o engano, né, de grande parte da literatura, retratando essa estrutura arterial com muito frequente. Isso pode dar ao cirurgião, né, se tiver aí poucas fontes para estudar, né, de observação, ou pouca experiência, né, que é uma artéria bastante frequente, tá certo? Frequente, né, mas também tem as variações anatômicas, e aí entra a questão da estatística, né, é a cólica média, a iliocólica, as artérias secais, né, que vão para o seco, a apendiciforme, do apêndice vermiforme, né, as próprias mesentéricas, né, porque elas são ramos ou artérias muito grandes, importantes, né, com uma série de responsabilidades, né, com o lançamento de vários ramos, para suprir uma série de segmentos, né, essas são bastante frequentes, né, então, estatisticamente, né, elas vão ser relevantes, né, e retratadas, seja num atlas, num livro, assim por diante, tá? Bem, como havia comentado, nós temos aí, então, muitas variações anatômicas, o pessoal da Liga até falou um pouco a respeito disso, né, que o mais comum são as variações, e eles estão certos, tá? Eles já têm alguma experiência, né? Na prática, vocês vão observar que, à medida que eu estiver trabalhando, o que eu mais falo é variação anatômica, né? Estão com livros, os livros e atlas do lado, né? Principalmente os atlas, e aí eu vou mostrar, olha, essa estrutura aqui é variante aqui, né? E essa variação, ela pode ser numérica, de trajeto, né? Pode acontecer a genesia, né? Quer dizer, a ausência, como o exemplo que eu citei muito brevemente aqui, da artéria cólica direita, mas aí há uma compensação, uma outra artéria faz essa compensação, né? Para suprir aquela região. Pode ser, como falei, né? De trajeto, numérica, enfim, né? Imaginar uma estrutura muscular, ele pode variar, né? Tendo ali, ao invés de um ou dois ou três ventres, um quarto ventre, né, uma outra fixação, uma inserção, né, seja distal ou proximal, que são, né, a inserção propriamente dita, e a origem inusuais, né, atípicas e assim por diante. Então, a anatomia, ela é muito bonita, mas a grande parte dessa beleza está nessa chamada variação anatômica, ou nessas variações anatômicas. E aí, quando a gente tem uma variação anatômica, né, ou que a gente fala de uma variação anatômica, a gente tem que distinguir isso aí da anomalia e monstruosidade, né? Como eu falei, eu havia comentado brevemente semana passada, essas variações, elas não vão trazer prejuízo, não tem prejuízo, muda estruturalmente aquela região, né? Você tem ali a expectativa da ocorrência de um nervo, de um vaso, com determinado trajeto, né? Ou posição, e assim por diante, ou localização, né? Ou número mesmo. Olha, eu espero encontrar aqui uma estrutura arterial, ou uma veia, ou duas veias têm uma tendência, né, a ter um número maior comparativamente às artérias, né, considerando as chamadas acompanhantes, né, mas aí você vai ter uma surpresa de encontrar ali um número maior, né, ou até mesmo a genesia, né, mas tendo essa genesia, que é a não formação da estrutura, né, por algum motivo aí, de ordem de desenvolvimento, né, filogenético, mas principalmente, né, daquele indivíduo, ou seja, ontogenético, vai haver algum grau de compensação, né? Isso passa desapercebido, não afeta e cai dentro desse conceito, né? Ou dessa condição de variação anatômica, tá? E nós temos fatores, né? Ditos gerais de variação anatômicas, né? E os fatores são idade, né? Idade é muito claro, né, gente? A gente pegar um indivíduo mais jovem, né? Daquela espécie, no caso nosso, da espécie humana, e comparar um indivíduo com uma idade intermediária, né, por exemplo, um adulto jovem, né, um indivíduo mais velho, né, senil. Então, nós temos ali diferenças em todos os sistemas orgânicos, né, aqueles da esplancnologia, respiratório, digestório, né, urogenital, enfim, né, tanto funcional quanto estrutural também, né, o macroscópico. A gente vai ter variações também na pele, né, turgor de pele, que é uma das grandes variações, né, distribuição de pelo, né? A gente vai ter variações na questão do aporte muscular, os músculos vão continuar os mesmos, né? Mas aí o indivíduo entra aí
uma atividade mais de degradação, né, estrutural geral, e vai ter uma diminuição, né, do volume muscular, estatura e assim por diante. Então, é muito claro. Tem uns slides, daqui a pouquinho eu mostro para vocês, que ilustra bem isso, né? É muito clara essa questão, né, da idade como um fator geral de variação anatômica, né? Tanto que existem as especialidades da anatomia, né? Nós temos a anatomia, a chamada neoanatomia, anatomia do infante, anatomia do adulto, né? Anatomia da senilitude, né? Do senil, anatomia do indivíduo idoso, né? Nós temos essa divisão em anatomia, apesar de trabalharmos a anatomia do adulto, né? Na graduação, mas por conta disso que eu falei com vocês, dessas variações, né? Que são importantíssimas, e a idade é um fator geral muito importante, né? Vem até em primeiro lugar aqui. Tem o sexo, né? O sexo é bem evidente, né? Por conta do dimorfismo sexual, né? Preponderantemente na parte da macroscopia, pelo dimorfismo sexual, né? Do macho e da fêmea. Então, nós temos aí variações na parte genital, do genital externo, variações internas na pelve, com relação, inclusive, a essa parte do genital, né? Conformação pélvica, né? Se pegar uma pelve, por exemplo, feminina, ela normalmente é ginecoide, né? A masculina é androide, antropóide, normalmente. Crânio, né? Nós temos variações cranianas bem significativas, né? De arcos superciliares, protuberância occipital externa, né? De musculatura, quer dizer, no geral, as estruturas ósseas se apresentam de maneira mais robusta, né? Comparativamente às mulheres, né? Isso são alguns exemplos, né? Para vocês terem ideia, né? Antropométricos, né? Que aí entra o biotipológico, torácico, abdominal, de aporte ventilatório, né? Aí já conversa um pouco também com a parte da fisiologia. Então, essa questão do sexo, né? Dimorfismo sexual é bastante impactante como fator geral de variação anatômica. O outro é o grupo étnico, né? Os grupos étnicos também impactam bastante. Isso é em todos os sistemas, tá certo? A gente vê em crânio, a gente vê em pele, a gente estuda isso aí na parte de distribuição vascular. Em alguns grupos étnicos há alguma tendência, né? Por exemplo, de determinadas distribuições, né? Arteriais, de drenagem venosas, né? E assim vai, também de músculos, né? A gente encontra algumas variações anatômicas, inclusive, né? E até mesmo no padrão, digamos, normal, em alguns grupos, né? Diferente de outros grupos, né? Que até, às vezes, drasticamente diferentes, né? Quando a gente compara um grupo com outro grupo, né? Então, o grupo étnico é muito importante, né? Quando está fazendo algum estudo, que a gente identifique esse indivíduo aí, né? Quanto a grupo étnico, né? Para fazer alguma, né, correlação com variação anatômica, ou né, descrever uma variação anatômica, assim por diante, né? Biotipo, né, os tipos constitucionais, a gente vai observar isso é muito palpável na prática, né? Nós temos lá o indivíduo mediolíneo, que é a nossa referência, né, para a anatomia geral, mediolíneo, mas nós temos grandes variações nos extremos, né? Nos chamados brevilíneos, né, que vulgarmente é chamado de atarracado, nos longilíneos, né, ou eurissômicos, naqueles indivíduos mais altos, né, nós temos aí diferenças, inclusive, de vísceras, né, de vísceras torácicas, como, por exemplo, o coração, né, comparativamente a esses extremos, né, em termos de angulação desses órgãos, né, de estômago e assim por diante, tá? Então, isso é muito claro também, né, e esses biotipos, né, os tipos constitucionais, nos vários grupos étnicos, nós temos 3 clássicos, né, que são os tipos brevilíneo, né, mediolíneo é um indivíduo de um porte atlético e médio naquele grupo, né, tem que ser válido naquele grupo étnico, e o longilíneo, né, aquele indivíduo de estatura mais elevada, tá? Nós temos a parte evolutiva, né, evolucionária, isso também, claro, também, né, a gente pode verificar isso tanto ontogeneticamente quanto filogeneticamente, né? E aí, quanto mais eu distanciar, né, no tempo, maiores serão as variações anatômicas, né, em vários dos segmentos e até mesmo sistemas, né, tomados separadamente, né? Então, se eu pegar lá hominídeos, né, comparar um com o outro, né, já são bastante antigos, né, e com o homem atual, né, mesmo na espécie sapiens sapiens, né, mas se eu pegar aí indivíduos de 40 mil, 30 mil, 20 mil anos, né, comparar com os atuais,
infelizmente, o que a gente vai ter de material preservado são só elementos rijos, né? Mas dá para fazer umas extrapolações, né? Para a parte de órgãos, por exemplo, né? A depender das condições de preservação dos elementos, né? De costelas, de pelve, você consegue saber ali, né? A parte de fixação de músculos, né? A partir daí, dessa fixação de músculos, da robustez muscular, né? E consegue, através da antropometria, né? Inferir também a questão dos órgãos, né? Que você consegue fazer com uma certa validade, né? Isso que eu falei com vocês de maneira indireta, tá? Então, a parte evolucionária é muito importante, infelizmente a gente não trabalha com isso, né? Em anatomia humana, essa tradicional da área da saúde, né? Mas é muito interessante, né? Vez ou outra a gente fica, né? Toma posse no laboratório, para os nossos museus, de alguma estrutura óssea, principalmente óssea, né? Petrificada ou outro tipo, né? De processo de conservação, e a gente utiliza para fazer essas comparações, né? Essa anatomia comparada com indivíduos muito antigos, tá? Nós temos as variações individuais, essas são muito fortes, né? A gente também pode pegar grupos de indivíduos e estudar, né? E aí mistura os grupos étnicos, né? A gente está fazendo um estudo agora com crânio, com o pessoal da USP, são 600 crânios, em quem está pesquisando um forame, chamado forame petrosfenoide, né? Mas ali nós temos indivíduos de ascendência branca, nipônica, negra, né? E assim por diante, indivíduos que morreram muito jovens, né? Enfim, nós temos um misto de situações ali, né? Mas nós temos ali algumas características bem marcantes, né? Individuais, a gente consegue rastrear também aqui, né? Algumas condições de grupo, né? De grupo étnico, né? É meio difícil de fazer isso, mas a gente consegue, né? Mas isso vai depender também, né? Até para um trabalho mais robusto, que depende de uma estatística também muito boa, robusta, né? De número, né? Então, no geral, a gente consegue um número muito pequeno. 600 crânios parece um número muito grande, né? Mas se você comparar com a população brasileira, 210 milhões de habitantes aproximadamente, é muito irrisório, né? Mas é uma coleção excepcional, né? A maior do Brasil, uma das maiores da América Latina. Talvez o México, né? A Universidade do México, na cidade do México, tem ali uma coleção parecida com a de São Paulo, né? Brasileira, lá da USP, né? Para esse fim aí, quer dizer, bem catalogado, né, com sexo, com a parte de grupo étnico, né, idade, causa-morte, às vezes, também pode vir, e assim por diante. Bem, eu trabalho muito com variações individuais, né, reportando casos, né, achados. Então, a gente tem achados vasculares, achados musculares, né, a gente procura fazer um levantamento, se não consegue fazer um levantamento muito interessante, né, do ponto de vista estatístico, a gente publica assim mesmo, né, mas reportando, né, um achado muito interessante, né, inusual e assim por diante, né? Nós temos também essas variações, né, como fatores, uma condição como fatores gerais de variação anatômica, que são as alterações pós-mortem, tá? Então, a gente recebe cadáveres de ML, principalmente, mas vem também de exumações, né, e aí vem a parte esquelética, né, e aí o cemitério sofre o processo de esqueletização, e aí as parcerias que nós temos com as prefeituras, né, em especial com a Prefeitura de Governador Valadares, com a Polícia Civil, para receber cadáver, né, congelado ou esqueletizado, né, lá no IML, enfim. A gente recebe esse material e pode ser que, com as partes moles, né, principalmente, a gente confunda ali, né, uma variação, como se fosse uma variação de condições de pós-mortem, né, de degradação do processo, né, de degradação de vida natural, com uma variação que o indivíduo fosse ter, né, digamos assim, real, né, em vida, por exemplo. Mas essa confusão se dá, às vezes, por conta disso que eu falei com vocês, né, dessa semelhança que tem em alguns processos de degradação, né, principalmente quando você pega um cadáver em uma fase mais evoluída, né, da putrefação, e aí você não consegue diagnosticar ou identificar se aquilo ali, né, aquela variação estava relacionada, principalmente em termos de posição, tá? Ou de trajeto, à degradação, ou era uma variação genuína, acho que a palavra certa é essa aí, genuína, né? E aí fica muito difícil, lógico, que uma situação dessa a gente não leva em consideração, né, para fins de publicação, tá, pessoal? Então, os fatores gerais de variação são poucos, né, e é o que nós temos, né, para trabalhar
para rotular ou classificar essas variações. Tem a questão da idade, o sexo, grupo étnico, né? Os biotipos, a parte evolucionária, evolutiva, variações individuais e alterações pós-mortem. Esse artigo que eu mandei para vocês, olha, é do Tubes, né? O Tubes publica muito, né? Variações anatômicas. Eu tenho ele como referência. Toda a publicação que nós estamos fazendo agora tem lá o Tubes, porque ele pesquisa variações em parte óssea, às vezes trabalhando com grandes grupos, né, populacionais, né, usando exames de imagem ou cadáveres, indivíduos vivos ou cadáveres. É um anatomista muito produtivo, né, e trabalha com um tema que eu gosto bastante, que é esse da variação anatômica, né. Então, uma referência muito importante. E esse artigo que eu coloquei para vocês aqui, olha, né, ele fala um pouco sobre isso aí, a importância, né, desse conhecimento do normal em anatomia, né, das variações. Ele faz uma abordagem histórica e uma perspectiva histórica, melhor dizendo, né, e as considerações metodológicas, né, para fazer essas considerações de variações anatômicas normais. Vocês vão ter oportunidade de ler esse artigo. Ele vai trabalhar aí algumas ilustrações, né, e algumas ocorrências de variações, né, daquelas clássicas que já foram publicadas e assim por diante, tá? Então, isso, naturalmente, que demonstrando a importância, né, para a parte clínica, né? Então, fica até impensável, né? Um cirurgião, por exemplo, de abdômen, um cirurgião geral, de qualquer outra especialidade, né? Vamos imaginar um ginecologista, né, um obstetra, né, que vai fazer muitas cirurgias aí, essa parte ginecológica, não conhecer grande parte das variações anatômicas, né? E muitas estão, né, publicadas, já foram publicadas, né, são referenciadas. Então, o conhecimento dessas variações anatômicas é importante, né, para a sobrevivência do profissional, né, torná-lo um bom profissional e, evidentemente, ser mais resolutivo, né, ali para o seu paciente, né? Aí, fazendo uma boa cirurgia, passando por algumas situações, né, complicadas, né, porque as variações, elas dificultam o diagnóstico assim, imediato, né? Então, você tem ali uma variação de vaso, né? Um exemplo disso é um achado nosso, recente, que ainda não foi publicado, não, de uma artéria cística oriunda da gastroduodenal. Onde que vem essa artéria cística? Ela vem da hepática direita, que vem, por sua vez, né, da hepática própria, que vem da hepática comum. E lá embaixo tem a gastroduodenal, né, indo ali para o estômago e parte do duodeno. E aí, secando o cadáver, a gente achou estranho um ligamento lá, conhecido como ligamento hepatoduodenal. Na espessura desse ligamento, o ligamento estava mais espesso, né, na verdade mais largo, para o lado direito, e ao dissecar, e a gente foi dissecando sem muito cuidado, quase que rompemos a artéria cística, que vai lá para a vesícula biliar, né? Por que quase rompemos essa artéria? Porque a nossa expectativa era encontrar essa artéria da artéria hepática direita, né? Que vem, por sua vez, da hepática própria. Então, um pouco mais à esquerda. E a estrutura que se projetava à direita, nós não vimos através dela, que é o ligamento hepatoduodenal. Na espessura dele, né, nessa parte mais larga à direita, tinha a artéria cística. Mas por que ela estava nessa situação? Porque a origem dela não era típica, né? Era típica, era uma variação de posição de vaso, de origem de vaso também, tanto de posição quanto de origem. Estava vindo da gastroduodenal. Agora, você imagina uma situação dessa na cirurgia, o risco que é, né? Então, assim, por mais que a pessoa tenha habilidade, né, cirúrgica para clampar o vaso, enfim, né, fazer um termocautério ali no vaso, mas pode ser que aconteça ali uma, né, outra intercorrência, né, no momento dessa condição, né, e o indivíduo vem ao óbito, né, por conta dessa variação anatômica, né. Isso aí é um exemplo. Nós temos outros, né, de variações vasculares, variações nervosas, né, e musculares, e assim vai. Eu vou mostrando para vocês aqui aos pouquinhos, tá? Bom, aqui nós temos dois casos, né? Eu até apresentei rapidamente semana passada. Então, variações musculares de torso de mão. Esses músculos que vocês estão observando aqui são músculos interósseos dorsais, tá, gente? O primeiro músculo interósseo dorsal, o segundo músculo interósseo dorsal, o terceiro músculo interósseo dorsal, aqui, ó, e o quarto músculo interósseo dorsal. São quatro músculos interósseos dorsais, cada um com duas cabeças, suprindo os dedos de números 2, 3, 4 e 5, né? Esse aporte muscular,
ele vai estar associado principalmente à abdução de dedo, vou explicar para vocês isso aí em breve, né, na parte de movimentos, mas repare que nesse indivíduo aqui nós encontramos essas formações aqui, olha, letra A e letra B. Aqui é um artigo que nós submetemos recentemente, que a gente não recebeu ainda a resposta, não. Mas olha aqui, nós temos aqui a área retinacular, retináculo, né, na verdade está partindo aqui de parte do retináculo, vindo, né, de parte do retináculo, se originando de parte do retináculo, e também de ligamento carpal dorsal, né, o intercárpicos ali, principalmente na região médio-carpal, né, e seguindo aqui para as aponeuroses dos dedos, né, esses dois ventres musculares extras estão seguindo aqui para a aponeurose do terceiro dedo da mão, tá, ou também conhecido como aponeurose dorsal, né, o capuz aponeurótico, a aponeurose extensora do dedo e assim por diante, né. Isso aqui não é normal, tá, gente? Vocês vão dissecar aí, às vezes um indivíduo, o anatomista, ele passa a vida inteira e não consegue identificar isso, né? Ou porque ele não tem um conhecimento, né? E aí, realmente, aquilo dali pode parecer, né, um destacamento do ventre muscular aqui, dos interósseos dorsais, dos músculos interósseos dorsais, né? Ou porque realmente ele não vai encontrar, né? Porque a incidência é muito baixa, né? Então, aqui nós temos dois ventres, né, do chamado maniuso, o extensor curto dos dedos da mão. Quando vocês forem estudar isso aí, vocês vão ver comigo que nós temos aqui, só tem uns pedacinhos dos tendões, tá? O extensor longo dos dedos, né? Ou melhor, o extensor dos dedos, na mão dos dedos. Quando estiverem vendo o pé comigo, nós temos o extensor longo dos dedos e o extensor curto dos dedos. Então, essa formação muscular que vocês estão notando aqui com os ventres, né, A e B, ele corresponderia ao extensor curto dos dedos do pé, né? Isso aí se fosse normal, fosse padrão na espécie humana, não é. A gente vai encontrar isso em outros primatas, né? E aí, em outros primatas, vai trazer aí mais habilidade motora nos dedos, né? Para a apanhadura, né? Então, tem uma importância lá maior nesses animais. Se a gente for, né, pegar alguns trabalhos, né, que falam sobre essas independências de movimento de dedos e tal. A gente vai encontrar em animais filogeneticamente mais distantes ainda, né, como os anfíbios. Então, tem um trabalho muito clássico a respeito disso. É um dos poucos também, né, que ele faz essa relação, né? Então, seria aí um atavismo, né, mas bastante antigo. Eu falei aí de alguns achados em primatas, né, e primatas mais baixos, vamos colocar assim, na escala evolutiva, né, comparativamente ao humano, que se posiciona como evolutivamente mais alto, mas a gente pode encontrar em animais, né, de escala evolutiva mais para posterior ainda, né, como, por exemplo, os anfíbios, né. Então, tem um trabalho que procura fazer essas correlações, né. Uma variação anatômica interessante. Qual que é a importância disso aqui na prática? Confusões diagnósticas, né. Então, o indivíduo pode, de repente, aí, observar um volume, né, no dorso da mão. Esse músculo pode se desenvolver por trabalhos manuais, né, hipertrofia um pouquinho. Isso pode causar algumas confusões, né, o cirurgião, o ortopedista, o médico geral e assim por diante. Pode pensar aí, por exemplo, num cisto de glândula sebácea, pode pensar num cisto sinovial, né, ou num pseudocisto sinovial, né, tentar fazer uma punção, né, dessa região aí para puncionar, né, aquela estrutura cística, né, e, na verdade, não ser um cisto, é uma estrutura muscular atípica ou variante, tá? Uma outra variação importante, essa deu uma publicação recente para a gente, ó, na revista Morfologia, né, a colega de vocês, a Alice, da 16ª turma, né, da turma 16, ela participa desse trabalho aqui, ó, né, ela é uma das autoras, o nome dela está em algum ponto aqui para baixo, tá bom? Enfim, né, é uma peça que vocês vão estudar no laboratório, né, então esse aqui é o antebraço, esse número 3 aqui, ó, é o nervo mediano, tá? Aqui o número 4 é o músculo braquiorradial, tá? Os números 1.1, 2.1 são os músculos flexor longo do polegar e flexor profundo dos dedos, né? E repare que desses músculos, né, partem essas formações musculares extras aqui, olha, de números 1 e 2. Que músculos são esses aqui? São ventres musculares atípicos, né, ou variantes, né, que se destacam do epicôndilo medial. Então, vocês vão estudar depois comigo. Vem lá do úmero, né, do epicôndilo medial, e complementam os ventres musculares do flexor
longo do polegar e flexor profundo dos dedos. Foi interessante esse trabalho, nós fizemos com o pessoal também da UFMG, né, fizemos uma análise do material deles, junto da UFJF-GV, né, então, no nosso campus, e encontramos lá uma quantidade, né, X lá de músculos Gantzer. Mas esse aqui, o interessante é que esses dois músculos estão associados, né, a essa formação variante, né, de ventre muscular, mas o que a gente encontra normalmente, assim, maciçamente o que a literatura fala, né, é que há uma formação Gantzer por músculo. Então, vocês vão ver grande parte da literatura falando, olha, encontrou-se um Gantzer no flexor longo polegar, no outro antebraço, por exemplo, no flexor profundo dos dedos, né? Tem um trabalho de um coreano, pesquisando, né? Então, a população coreana e cadáveres, né, coreanos, que relata, como nós relatamos aqui no Brasil, esse duplo achado, né, de cabeças acessórias num único antebraço associado a dois músculos, né, do compartimento profundo, que é o flexor longo polegar e o flexor profundo dos dedos, né? Qual que é a grande importância disso? Esse nervo que vocês estão observando aqui, ó, aqui tem a setinha branca, né? É o nervo interósseo anterior, que vem do nervo mediano, que vai suprir aí o flexor longo polegar, o flexor profundo dos dedos e o pronador quadrado, tá? A depender da relação desse nervo com essas cabeças, pode haver a compressão dessa estrutura nervosa, né? E atrapalhar as ações desses músculos, né? Que vai desencadear, por exemplo, dificuldades de determinados movimentos em pinça, do primeiro com o segundo dedos, tá? Então, foi um trabalho interessante, relativamente fácil, né? Que é pesquisar e fazer as classificações e analisar ali, dissecar algumas peças, né? Que não estavam dissecadas, para a gente observar essa relação e a inervação, tá, gente? Porque a inervação ela pode vir do nervo mediano, né? Ou do nervo interósseo anterior, ou de ambos, tá? Então, acontece também nos dois nervos, por questão de proximidade, né, e um vir do outro, lançar para essas cabeças variantes uns raminhos nervosos, né, e isso aí pode falar em algumas neuropatias, né, do tipo compressiva. Então, o trabalho é muito forte nesse aspecto aí, tá? Bem, eu falei com vocês há pouco, né, semana passada até falei com a professora Michele a respeito dessa condição, um cadáver nosso lá, do laboratório, comum, todo mundo disseca lá um pouquinho e tal, o pessoal do TP, né, de dissecção, os monitores também dissecam conosco, e assim por diante. Aqui nós temos os vasos mesentéricos superiores, né, o número 1 é veia mesentérica e o número 2 é artéria mesentérica. Aqui nós temos os vasos iliocólicos, né, artéria iliocólica e veia iliocólica, o seco, aqui está meio escondidinho, mas o apêndice vermiforme, o colo ascendente, a flexura cólica direito, colo transverso, né? Essas duas linhas pretas estão situando aqui a artéria cólica média, né? E a artéria cólica média lançando os ramos dela aqui, ó, né? O ramo esquerdo e o ramo direito. O ramo direito lançando dois outros ramos, né? E de um dos ramos vindo o quê? A nossa cólica direita. Então, até pouco tempo, a ideia era que não havia, né, de fato, não tem aqui a cólica direita, a artéria cólica direita, e esta compensação viria do ramo ascendente da iliocólica, né? Depois que ela lançou aqui, olha, eu coloquei aqui a pinça abaixo, né, ou sob os vasos secais, depois que lançou os vasos secais, no caso aqui os vasos secais anteriores, né? Mas nós descobrimos que não é nada disso, né? Não é aqui que está, depois de muita análise, né? E comparando com outros achados aí mundiais. Então, aqui não é um ramo complementar, né, que está suprindo aí o colo ascendente, desculpe, né, substituindo a artéria cólica direita, né. Então, a artéria cólica direita está vindo de um ramo da cólica média, mas ela existe, ela está nesse ponto aqui. Então, isso é interessante, né. Pensando aí em cirurgia, você vai com a ideia, né, da existência de uma cólica direita, né, ela vai existir porque o Atlas, grande parte, né, dos livros, né, da literatura, traz essa artéria. Você chega na prática, não é nada disso, né? Você não vai encontrar, na maioria, a cólica direita. Você encontra aí uma substituição, né, por um ramo menor, vindo aí de uma outra estrutura arterial. Aquele caso que eu falei com vocês, que não está publicado ainda, esse aqui, né, onde nós verificamos aqui, olha, aqui está meio difícil, mas, olha, músculo diafragma, tá? Estou pegando aqui o fígado na face visceral e estou deslocando, né, ligamento redondo do fígado, aqui é o lobo direito,
aqui é o fundo da vesícula biliar, o corpo da vesícula biliar, o ducto, né, cístico, enfim, né? Aqui no fundo a gente tem a veia porta hepática, né? Mas aqui eu verifico, olha, uma artéria conhecida como artéria gastroduodenal. E repare que da artéria gastroduodenal, né, está surgindo esta estrutura arterial aqui, ó, que vai direto na vesícula biliar. Mas que estrutura arterial é essa aqui? Se vocês forem no Atlas, né, pegar um Atlas padrão, né, normal, Néter, o Sobota e assim por diante, lógico que eles podem, né, já sabendo dessas variações, né, em uma edição ou outra, colocar ali um quadro mostrando ali as frequências das chamadas variações anatômicas, tá? Então, uma ou duas, ou aquelas, né, que acontecem mais frequentemente. Mas, muitas das vezes não, né? E aí o aluno, né, o profissional, ele vai, né, se não tiver essa condição, ele vai entender que a artéria cística, ela sempre vai se originar da artéria hepática direita. Eu vou encontrar aqui a artéria hepática esquerda, direita, a hepática própria, nesse caso também, né, excepcionalmente, ela é muito curtinha, né, a divisão já acontece aqui muito embaixo, mas, enfim, a condição aqui, ela veio da gastroduodenal. Eu falei com vocês que quando a gente estava dissecando aqui o ligamento hepatoduodenal, né, que é através do qual, né, posteriormente a ele, que dá acesso à bolsa mental, que é um forame conhecido como forame epiploico, assim por diante, nós estávamos dissecando a estrutura, né, num ligamento um pouco mais largo, quase que rompemos essa estrutura arterial, né? Pensando aí numa situação de cirurgia, né, seria grave, né? Lógico que tem um recurso ali, mas pode ser que, depender da cirurgia, né, se for uma coisa um pouco mais complexa, né, o indivíduo vem a óbito por conta disso, tá, gente? Então, duas condições aqui, né, uma de artéria cólica e outra de artéria cística, de laboratório, de dissecção, simples laboratório, né, mas muito instrutiva, né? Isso ensina ao aluno que essas variações acontecem, né, e tem que ficar bastante atento, eles passam também a aprender isso aí, e se forem para a área de cirurgia, tem um ganho, né, com essas informações, tá? Um trabalho mais antigo, 2016, né, que desenvolvemos com o pessoal de Uberaba, e aqui é uma dissecção de punho, tá, mão, antebraço, aqui nós temos os músculos abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar, desculpe, abdutor longo do polegar, extensor longo do polegar. Nós colocamos aqui o bisturi montado, né, em profundidade desses tendões, na chamada tabaqueira anatômica, né? Mas por que nós fizemos essa dissecção e qual que foi a validade desse artigo aqui numa revista de ortopedia? É a quantidade de tendões extras, né? Se eu pegar aqui o músculo abdutor longo do polegar, olha, que vai até a base do primeiro metacarpo, repara que ele está lançando aqui, olha, 3 tendões, né? Nós chamamos um tendão de medial, um tendão de intermédio, um tendão de lateral. Inclusive, esse tendão lateral aqui está no abdutor do abdutor curto do primeiro dedo, está fixado no abdutor curto do primeiro dedo, né? Uma variação anatômica interessante, né? Para fins de reconstrução, né? Isso para o pessoal da ortopedia, tanto que foi aceito, né? Uma revista de ortopedia. Outra variação também aqui, olha, e a gente não sabe dizer, assim, anatomicamente, né? Por que isso aconteceu? Mas repare que existe o extensor curto do polegar e o extensor longo do polegar, né? Esses dois extensores aqui, que são músculos de conteúdo posterior do antebraço, né? Mas existe aqui uma doação, ou uma complementação, seria mais uma doação, olha, do extensor curto, do extensor longo, para o extensor curto. Então, o extensor longo lançou um pequeno tendão, né? Nós colocamos aqui um sinalizador para ele, que vai ter esse outro tendão aqui, olha. Qual que é a função biomecânica para isso? Não sabemos, né? A gente encontrou isso aí, isso é interessante para quem trabalha a região, né? Faz aí algum procedimento cirúrgico, enfim, né? Necessário ir para a artéria radial cruza posteriormente aqui, olha, né? Aqui está escondida pelo bisturi, mas ela cruza de anterior para posterior para perfurar o primeiro interócito dorsal, lançando aí a radial do indicador e a principal do polegar, que são 2 outros vasos, né? E, enfim, ainda tem outras condições também, né, de tenossinovite e assim por diante, que muitas das vezes, né, o cirurgião vai ter que abrir essa região aqui para trabalhar, para resolver aquela condição, por exemplo, inflamatória aguda, muitas das vezes, ou crônica, né, já cronificou, e ele pode deparar numa situação dessa daí, tá certo? Então, assim, para diminuir as dificuldades, né, deles, né, dos cirurgiões, para isso que servem essas informações, né, essas publicações, né, informando aí algumas variações, como essa que eu falei com vocês, né, uma
um aumento de número de inserções, né, do abdutor ao longo do polegar, e uma contribuição muito inusual, né? Nós não encontramos, não existe outro artigo na literatura com esta condição aqui, ó, o extensor longo lançando um tendão para o extensor curto. Existe na literatura outras contribuições, né, de outros tendões, inclusive de punho, né, e mais próximos aí associado ao extensor dos dedos, né. Agora, essa condição aqui foi única, né, por isso que mereceu aí uma publicação, uma revista brasileira, mas uma boa revista, tá? Uma outra publicação recente desse ano, ó, de 2021, de base de crânio, um trabalho muito tranquilo, nós fizemos um levantamento, né, do nosso acervo, e descobrimos, aqui tem outro slides, né, deixa eu ver se tem outro desenho que vai entrar, não vai ter, não. Mas aqui nós temos outras figuras, né, mas são umas formações foraminais atípicas, são os forames de Signini e o forame crotafítico bucinatório, né. Então, o forame pitérico espinhoso, aqui nós temos quase que a formação do forame, né, e uma formação mais alta, né, quando acontece uma outra formação foraminal na base do crânio, por ossificação ou mineralização, né, distrófica, não é essa ossificação esperada, né, dos tecidos ali, daquela região, ela acontece, às vezes, muito tempo depois, né, o indivíduo já está adulto, e acontece essa condição, e aí não tem, muitas das vezes, explicação, é idiopática, né, e essa mineralização a gente chama de distrófica na patologia, a formação de uns forames extras, né, e qual que é a vantagem disso aqui? Ó, vocês estão no primeiro período, né, vocês vão ter dificuldade de identificar aqui a região, não conhecem a região, mas aqui é o tubo da maxila, o processo pterigóide, né, a fossa infratemporal, o forame oval, aqui passa um nervo, conhecido como nervo mandibular, né, que vai ter uma parte sensitiva, uma parte motora, vai suprir músculos da mastigação, tá? Mas o nervo lingual também parte né, chega nessa região que é parte do nervo mandibular, e ele vai para a língua, né, e é um nervo muito importante para a sensibilidade geral específica da língua, vocês vão estudar isso depois na parte de cabeça e pescoço, mas muitas das vezes, essa formação foraminal extra, junto aqui um forame normal, né, em termos de ocorrência, pode comprimir um desses ramos, ou todo o nervo mandibular, né, e se necessário aí uma cirurgia para desencarcerar a estrutura nervosa, né? Às vezes, alguns pequenos vasos também acompanham, né, a estrutura nervosa. Pode pegar ele todo, como falei com vocês, o nervo mandibular ou parte dele, como, por exemplo, o nervo lingual. O indivíduo, por exemplo, pode sofrer de uma trigeminalgia do trigêmeo, né? Uma dor do trigêmeo, de origem do trigêmeo, por isso que é trigeminalgia, e o neurocirurgião, ele vai fazer uma espécie de punção, né? O uso aí de anestésico, antigamente usava-se álcool, né, para fazer alcoolização, enfim, qualquer outro tipo de droga, né, através do forame oval. Mas, na presença do Signini, né, que é o pitérico espinhoso, ou crotafítico bucinatório, né, que é uma outra formação foraminal, que é o pitérico alar, uma outra formação foraminal mais alta aqui, ó, né, no sentido aqui da base do crânio, então vai acontecer essa dificuldade. Então, ele vai ter sérios problemas de penetrar com agulha esse forame oval a partir aqui, né, da região da face, pegando como referência a incisura da mandíbula, né, que é uma referência para fazer esse tipo de abordagem. Então, para vocês terem uma ideia, é um artigo tranquilo, é um achado inusual, e não é comum, mas muito importante, né, e um trabalho feito em peças de laboratório, né, mas tem uma implicação aí para o pessoal da neurologia, né, mas principalmente da neurocirurgia, bastante significativo, né, nosso pitérico espinhoso, né, o forame pitérico espinhoso de Signini, e o pitérico alar, que é o crotafítico bucinatório. Um outro trabalho que fizemos e publicamos esse ano passado, acho que foi o ano passado, aqui não coloquei a data não, recortei a data não, mas vocês vão ver isso em breve comigo, né, são tecidos, eu fiz uma revisão aqui de tecidos fibrosos do braço e antebraço, né, que é o retináculo retrocondilar, né, vocês vão observar esse retináculo em breve comigo, também conhecido como ligamento de Osborne, né, e Osborne é o epônimo, é um epônimo, eu falei com vocês que a gente não vai usar epônimo mais, né, mas a gente costuma, nos títulos desses artigos, colocar eponímia, até para ser mais consultado, né, ou capturado por outros autores, que ainda usam a eponímia, né, e ajudar também, porque às vezes um clínico reconhece a estrutura só com ligamento de Osborne, né,
E aí eu já ajudo colocando aí no título esse epônimo, né, para que ele acesse esse artigo e, de repente, até referencie esse artigo, né? Mas o nome dele, oficial, internacional, é o retinaco retrocondilar, né? O ligamento de Strutter, né? Aqui nós temos a arcada de Strutter, essa outra figura, olha, a formação do ligamento de Strutter é um ligamento que, quando ossificado, forma um forame conhecido como forame supracondilar, né? Que é muito comum em felinos. E aí, os poucos estudos que temos a respeito disso, indica que talvez seja aí uma recordação do passado, né? A gente fala um atavismo biológico, mas a gente encontra, vez ou outra, nas secções, um tecido condensado, fibroso, né? Na região antebraquial anterior, envolvendo aí principalmente a artéria braquial, o nervo mediano. Vai passar entre o ligamento de Strutter, aí também Strutter é um epônimo, né? E a espícula óssea supracondilar ou de Strutter, formando um forame, que é o forame supracondilar, tá, gente? Então, uma outra condição interessante também. Tem a arcada de Strutter, né, que não seria bem uma variação anatômica, né, mas é a variação se acontecer um grande fibrosamento dela, parte do septo intermuscular medial até a cabeça medial do músculo tríceps do braço. Aí o nervo envolvido já vai ser outro, né? Vai ser o nervo lunar aqui, né, que vocês estão observando no seu trajeto. E aqui não coloquei, nós não colocamos, né, o artigo, mas vai ser o nervo mediano e a artéria braquial, tá bom? Então, um trabalho que fala, né, a respeito também dessas condições variantes, né, e importantes aí, uma série de especialidades, né, gente, aí para ortopedia, para a fisioterapia, né, que é um curso, né, mas na fisioterapia suas especialidades, para o pessoal da cirurgia, tá, neurologia, né, que está envolvendo nervos, esses nervos periféricos também são tratados pelo pessoal da neurologia, e assim por diante, neurocirurgia. Para ilustrar, né? Aqui tem umas peças minhas, nossas, né? E aqui tem figuras de internet, só para a gente observar aqui, olha, dentro daqueles fatores gerais de variação anatômica, questão da idade, né? A mesma pessoa, uma afegã. Aqui foi na década de 80 que fizeram a fotografia, essa fotografia foi, na época, né? Até hoje, né? Ela é muito famosa, reconhecida, né? No meio artístico, enfim, né? De uma forma geral também. E essa mesma afegã, década de 80, né? E essa mesma afegã, agora nos anos 2000, com a invasão norte-americana no Afeganistão. E aí, essa afegã, ela foi encontrada, né, e fotografada, e a gente repara que já passou, né, bastante tempo, aqui devia estar com uns 15, 16 anos aproximadamente, aqui já com seus 40 e poucos anos, né, e a gente nota aí, além do sofrimento, né, naturalmente, por conta das guerras e tudo mais, e das imposições também religiosas, né, da cultura deles, e culturais também, né, que não deixa de influenciar, mas nós temos aí algumas variações bem características, né, da passagem do tempo, né, dorso do nariz, lábio, né, os sulcos nasolabiais, lábio-mentais, lábio-marginais, a gente observa, né, variações no rosto bem significativas, tá? Aqui o livro de anatomia é bastante clássico também, variação de seco, né, e com apêndice vermiforme, né, e nós temos aí, vocês vão estudar comigo, lá no quarto período, a localização do apêndice para fim, né, de apendicectomia, né, seria o mais interessante, né, para se estudar essa posição, é a apendicectomia. Nós temos uma série de possibilidades, né, ele pode ser retrocecal, ele pode estar mais à direita, pode estar à esquerda, né, então você tem aqui nós temos apenas 3, né, localização do seco, com uma representação apenas, tá, pessoal? De parte do intestino grosso, né, seco e apêndice vermiforme, mas nós temos outras apresentações também, né, de linha média, de epigastro, um pouco mais abaixo aqui na fossa ilíaca direita, e assim por diante, né, o apêndice, ele pode ter uma posição retrocecal, né, que aqui não foi colocada essa possibilidade não, tá? Com relação à idade também, essas duas gravuras, essas duas peças não são nossas, são gravuras, né, mas são peças do laboratório. E aqui a gente fez uma dissecção no dorso, que é o canal vertebral, a medula espinal com saco, né, dural. Aqui tem a cauda equina, depois vai ser dissecado. Um pouquinho aqui de diafragma, né, no aspecto posterior, as costelas, né. Fizemos um acesso posterior para pegar o quê? Rim, tá? Aqui a gente está verificando o rim direito, então estou observando o dorso, tá? Rim direito aqui, rim esquerdo. Se eu pegar os rins de indivíduo adulto, né, já de adolescente para frente, vocês vão observar que ele não é multilobulado, ele não é multilobulado
como de uma série de animais, como, por exemplo, cavalo, e assim por diante, né? Vaca também. Então, ele tem as segmentações, né? Mas ele perde essas lobulações que vocês estão observando. Mas na espécie humana, né, indivíduos muito jovens, como feto, recém-nascidos, crianças na primeira infância, isso é bem característico, né? Com o tempo, isso vai desaparecendo. Outra coisa característica também, que com o tempo desaparece, mas pode haver persistência. Tem um trabalho nosso de forame oval persistente e tromboembolismo criptogênicos, né? Que a gente está fazendo. Com o tempo a gente vai publicar isso, são 140 corações, a gente está fazendo com o pessoal da Unicamp. Então, repare que a gente verifica aqui o coração de um feto também, né? Aqui é o fígado, que nós começamos a dissecar a parte dele, que é a face diafragmática do fígado. Pulmão, aqui nós evisceramos o pulmão esquerdo, o pulmão direito, removemos aqui a margem anterior do pulmão e o coração, né? Aqui pegamos a aurícula direita, abrimos a aurícula, esses dois alfinetes estão nas cavas, tá, gente? Veia cava superior e veia cava inferior, e aqui eu estou expondo o septo endometrial, para observar um forame, né, de comunicação endometrial, conhecido como forame oval. É normal o forame oval, nessa idade aí, nessa fase de desenvolvimento, para que na circulação fetal o sangue passe da direita para a esquerda, né? Essa passagem é necessária. Ao nascimento, na maioria, essa estrutura já está fechada, ou se fecha em seguida ao nascimento, né? Ou nos primeiros meses há um fechamento e não há mais passagem, né? Mesmo pouco significativa, do lado direito para o lado esquerdo, mas alguns indivíduos podem persistir com essa formação foraminal. Então, passa a ser o forame oval persistente, né? Aí vai haver a comunicação do lado direito com o esquerdo, com passagem de sangue, né? E dependendo das condições, né, gente, fisiológicas, e tem outros quadros também, né? Como, por exemplo, a rede de Chiari, que são aprendidos depois, lá para o quarto período, esse indivíduo pode desenvolver um trombo, né, nessa região, nesse forame oval, né? Que não fechou para formar a fossa oval. E esse trombo pode se deslocar, aí vira um êmbolo, né? Por isso que é o tromboembolismo, né, criptogênico, e a causa é essa daí, né, de persistência de forame oval. Então, se colocasse um coração aqui chamado de normal, né, estatisticamente, nós não teríamos essa abertura, né, essa persistência de abertura que é o forame oval. Então, não teríamos forame oval persistente, salvo aqueles, né, que apresentam isso aí, que é raro também nos vários grupos étnicos, correto? Aqui, olha, um dos nossos corações, né, que a gente está trabalhando aí, o artigo, aqui é o septo endometrial, estou verificando aqui da esquerda para a direita essa condição de forame oval persistente, tá? Então, é uma condição interessante, né, e que tem um resultado aí prático muito grande na parte da cardiologia, né? Isso aqui é nosso, tá, gente? O restante não. Então, aqui eu tenho, olha, umas imagens de radiografias com umas formações ósseas inusitadas, né? Na coxa, medialmente na coxa, é o famoso osso do cavaleiro, né? Esta condição já entra como anomalia, né? Por que anomalia? Lógico que é compatível com a vida, mas traz dificuldades. Então, há uma formação óssea, né? Em planos profundos, às vezes a formação óssea até um pouco, né? Em planos superficiais, envolvendo fáscias, parte de músculos, né? Então, assim, um segmento muscular, ou músculo inteiro, né? Enfim. E isso aqui tem a ver com trauma, né? Chamado de cavaleiro, porque o indivíduo, hoje em dia menos, né? Mas antigamente, que tinha um hábito, né? Da montaria, mais frequentemente, e esse trauma muito crônico, né? Ao longo de anos de montaria, a parte inflamatória iria se resolver, né? Parte dessa inflamação, com esta ossificação, ou com essa mineralização, né? E o grande problema disso aí, apesar de ser compatível com a vida, são as dores, né? Sensação dolorosa que às vezes leva o indivíduo à incapacidade, né, de continuar, por exemplo, a montaria, tá? Outra condição também que é tratado como anomalia, né? Bom, aqui vocês estão vendo uma parte do encéfalo, né? Que é a ponte, o bulbo está aqui para baixo, o mesencéfalo, a córtex cerebral está aqui para cima, né? Esse sistema nervoso central, tá, pessoal? Essa imagem não é minha, imagem da Unicamp, né, do acervo que eles têm de patologia, mas só para indicar o seguinte, ó, aqui é a artéria basilar, nós temos artéria cerebelar superior posterior, né, artérias pontinas, labirínticas, assim por diante. Mas repare que nessas artérias, olha, esses nódulos amarelos que vocês estão observando, são placas ateromatosas, né?
Então, uma condição dessa aqui, olha, que é adquirida, né, que são as placas de gordura, placas ateromatosa, também são dadas como anomalias, tal qual essa condição aqui, olha, que você não consegue fazer frente a isso, né, porque isso aí depende de condições genéticas, enfim, né, que é a persistência do forame oval, né, aqui você consegue controlar, né, porque é questão de cavalgamento, né, então aí a pessoa teve essa formação, né, do osso do cavaleiro, são pequenas lâminas ósseas, e aqui também, de alguma certa forma, né? Lógico que é mais comum em indivíduos mais velhos, associados aí às artérias mais rígidas, né? Aí, portanto, com arteriosclerose, mas ele tem também essas placas ateromatosas, ateromas, né, de artérias, e isso, logicamente, que é compatível com a vida, até certo ponto, né? Não é compatível com a vida, mas é tratado em anatomia como anomalia, tá? Olha aqui embaixo, olha. Uma focomelia, né? Focomelia significa que tem a forma de uma foca, são esses indivíduos que não têm formações de membros superiores e inferiores, os membros são mal formados, né? Então, ele tem uma dificuldade muito grande, né? Porém, é compatível, né? Porque as pessoas acabam ajudando esse indivíduo aqui no seu dia a dia, tá? Esse caso aqui foi uma focomelia induzida por talidomida, né? Que foi usada, infelizmente, no Brasil, por muitos anos, salvo engano, na década de 60, 70, né? E aí, quando já era proibido na Europa e nos Estados Unidos, né? Depois foi proibido no Brasil, né? Ou fizeram a divulgação do medicamento primeiro no Brasil, né? Meio que para fazer como testes, mas a talidomida ainda é utilizado como potente anti-inflamatório em algumas doenças infecciosas, salvo engano, na hanseníase. Tem que verificar isso aí, né? Mas é extremamente controlada essa medicação, né? Então, o paciente que necessita disso, ele é instruído, né, para que utilize, e as grávidas, evidentemente, não podem chegar perto desse medicamento, né. Sífilis, né, isso é um crânio de mais ou menos 5.000 anos, descoberto no Egito, em que a gente encontra aqui umas massas ósseas, né, uns crescimentos ósseos muito significativos, que tem a ver lá com a sífilis, né, o treponema pálido. Infelizmente, tem, né, desde a década de 20, 1929, nós temos a penicilina, que trata muito bem o treponema, ele não é resistente à penicilina, né? E não tem possibilidade de ter resistência à penicilina, mas nesse período aí, né, não havia. E repare que é tratado também como anomalia, né? Porque o indivíduo sobrevive, ele chegou até uma fase aí de velhice, mas com dificuldades respiratórias, sensoriais, né? De deglutição, enfim, né? Visuais, assim por diante, né? Pênis, corpo do pênis, né, escroto, uma fratura do pênis, né? Logicamente que o pênis não tem osso, né, na estrutura peniana, mas tem uma túnica chamada túnica albugínea, que é uma túnica mais resistente, clara, né, albúmen relativo a claro, branco, mas a túnica ela é bastante resistente na ereção, e aí no ato sexual, né, se houver o dobramento do pênis, pode acontecer isso que vocês estão vendo aqui, que é a fratura peniana, né? Aí o pênis fratura, tem a detumefação, né? Que é o amolecimento peniano imediato, a fratura peniana, muita dor, hematoma, edema, né? Mas aí se resolve com a cirurgia. A cirurgia tem que ser feita, evidentemente, para prevenir aí, por exemplo, uma macoalescência de fáscias penianas, né? De túnica albugínea, enfim. Depois eu vou explicar para vocês lá no quarto período o que poderia acontecer por essa condição de macoalescência, né? Dessas estruturas faciais, se a pessoa, por algum caso, não for ao médico, né, para resolver uma situação dessa. É compatível com a vida? Naturalmente, né? Mas traz prejuízos aí, né, na função peniana, principalmente como resultado na ereção, né, e no ato sexual subsequente, tá? Mas é classificado como anomalia também. Colo, porção vaginal do colo uterino, aqui é o lábio anterior, lábio posterior, parede lateral da vagina, parede posterior, né, os fórnices, porção posterior do fórnice, porção lateral, aqui é um espéculo vaginal, analisando o colo normal, tá? Aqui já é um espéculo também, olha, né, analisando o colo com neoplasia maligna, tá? Câncer, né? Aqui vocês estão vendo a parte de parede vaginal, tá? Parede da vagina, parede com as pregas ou rugas vaginais transversas, né? Aqui é a parte inferior, posterior, né? Só que ela está em decúbito dorsal, passa a ser inferior. Aqui é a parte anterior, decúbito dorsal superior, tá? Mas é para mostrar também que até essa doença aqui, né, o câncer, ou qualquer outro tipo de doença, né,
desse tipo, né, que eu havia comentado anteriormente, como, por exemplo, sífilis, né, ali como a fratura peniana, agora como a neoplasia maligna, o câncer de colo de útero, é tratado como, em anatomia, como anomalia, tá? É compatível com a vida, naturalmente a pessoa, né, tratando, ela consegue até a resolução dessa patologia em definitivo, né, é até redundante falar resolução em definitivo, mas a resolução dessa patologia, né, ou consegue, né, sobreviver por algum tempo, né, mesmo com ela sob tratamento, tá bom? Mas, de qualquer maneira, não é monstruosidade, a classificação é anomalia em anatomia, e nós pegamos, encontramos muitos quadros assim no laboratório, né? Então, vem dos hospitais, vem de ML, vem, né, como doação também, e a gente tem essa oportunidade, né, de estudar um pouco essas condições macroscopicamente no ambiente da anatomia, tá? Um exemplo aí de anomalia. E, por fim, de monstruosidades, né? Aqui só tem um slide de monstruosidade. Então, essas acranias, né? A genesia também de parede torácica, de coração, essas grandes malformações, né? Ou essas grandes anomalias, né? Que impactam a vida e que são incompatíveis com a vida, são tratadas como monstruosidades, tá bom? No nosso laboratório, nós não temos ainda exemplares, né? Para monstruosidade. Nós temos exemplares vários, né? De várias situações, de anomalias, variações anatômicas, nem se fala, tá certo? Mas é isso. Então, por fim, nós temos aí a monstruosidade. Bem, pessoal, então era a parte final aí da introdução, tá? O próximo ponto agora, as próximas aulas vão ser, né, daquela parte sistemática, que eu havia comentado com vocês, o sistema esquelético, sistema articular e sistema muscular. Vou procurar trabalhar o articular primeiro, né, o esquelético e o articular, meio que próximos ou juntos, né, na sequência, e o muscular depois, para a gente entrar, né, já definitivamente aí na anatomia descritiva de membro superior, membro inferior e dorso também, né. Esse período também tem a parte final de musculatura profunda do dorso, média profunda do dorso e coluna vertebral. Tá bom, gente? Agradeço bastante a vocês e me ponho aqui para tirar as dúvidas, né, discutirmos algumas coisas, tá bom? Muito obrigado.